Atenção, bereanos, preste atenção em Daniel, capítulo 9, versículo 24, para vocês verem uma coisa. O pós-tribulacionismo, eles insistem em colocar a igreja em um período que não tem nada a ver com a igreja. Em outras palavras, eles querem andar na contramão da palavra de Deus, eles querem andar na contramão das escrituras. Eu creio que isso só pode ser por dois fatos: ou por teimosia, ou por ignorância mesmo, ou soberba. Só pode ser isso. Porque o texto de Daniel é muito claro, não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Presta atenção, bereanos. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas, ou seja, estabelecidas, prazo estabelecido, sobre o teu povo. Para quem está falando aqui, está falando para o povo de Israel. Não está falando com a igreja. Aqui não está dizendo 70 semanas estão determinadas sobre a igreja. Está dizendo aqui sobre o teu povo. Que povo aqui? O povo de Daniel. Que povo é esse? O povo judeu. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Tem nada a ver com a igreja. Então, os pós-tribulacionistas, eles querem andar na contramão da palavra. Eles andam na contramão das escrituras ao colocar a igreja na grande tribulação, que é a última semana, né? Isso aí é teimosia mesmo, isso aí é ignorância mesmo, é arrogância. Torcendo a palavra de Deus, fazendo as escrituras dizer coisas que a escritura não está dizendo. Preste atenção, meus irmãos. Qual que era o propósito, então, das 70 semanas? Tem um propósito. Vamos para lá, então. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, o povo de Daniel, o povo judeu. Está falando com Israel, não tem nada a ver com a igreja. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Primeiro ponto: cessar a transgressão de Israel. Jesus veio, judeus rejeitaram, eles não quiseram. Então isso aí ficou para a segunda vinda. Então o propósito é isso. O propósito da segunda vinda em Jerusalém agora é cessar a transgressão de Israel. Israel não quis, Israel rejeitou. Então Deus colocou a igreja, né, no intervalo. Cessar a transgressão de Israel e para dar fim aos pecados de Israel. Então Jesus veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Eles não quiseram Jesus. Então dar fim aos pecados de Israel e para espiar a iniquidade de Israel. Jesus veio na primeira vinda para fazer isso com o seu povo, mas eles não quiseram, né? Israel não quis. Cessar a transgressão de Israel, 3 pontos aqui: cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel e expiar a iniquidade de Israel. Eles não quiseram, Israel não quis, então a igreja aceitou isso aqui. Então a igreja não precisa de ir mais para a tribulação. Por quê? Por que a igreja não precisa mais de passar pela tribulação? Por quê? Porque já cessou a transgressão da igreja na cruz do Calvário, nós já aceitamos o sacrifício. Dar fim aos pecados da igreja, nós já aceitamos isso. E expiar a iniquidade da igreja também já foi feito isso por nós lá na cruz do Calvário. Então por que nós temos ainda que passar pela tribulação, meus irmãos? Os outros 3 pontos ficam agora para a segunda vinda. Olha os 3 pontos finais aqui. Nós temos que prestar atenção nas escrituras. Tem que ser bereano. Trazer a justiça eterna. Trazer a justiça eterna. Isso aqui é na segunda vinda, quando vai ser estabelecido o reino de equidade, o reino teocrático ali no final da tribulação. Trazer a justiça eterna, estabelecimento do reino teocrático para Israel. Será implantado o reino. Por isso que os 144 mil vão pregar o evangelho do reino.
e selar a visão e a profecia, ou seja, selar a visão e a profecia das 70 semanas de Daniel. E para ungir o Santíssimo, ou seja, o lugar, o local que o anticristo profanou. Eu creio que vai ser levantado um outro templo ali, meus irmãos. Eu não creio que Jesus vai reinar naquele templo profanado ali do anticristo. Ungir o Santíssimo é isso. Eu creio que vai ser levantado um outro templo ali naquele local. Porque o templo que os judeus vão reconstruir, o anticristo vai profanar ele. Então eu creio que vai ser levantado um outro templo. Então, meus amigos, meus irmãos, não tem nada a ver com a igreja. 69 semanas se cumpriram ali quando Jesus entrou ali em Jerusalém. Ali quando ele entrou ali no domingo de Ramos, cumpriu as 69 semanas. Depois ali Jesus morreu, né? A última tentativa de evangelizar gentil, evangelizar judeu foi através de Paulo, os judeus rejeitaram, abriu-se um parêntese, Deus colocou a igreja, agora vai acontecer o arrebatamento, fecha-se o parêntese e aí cumpre-se a última semana, que é a grande tribulação. Então não tem nada a ver isso aqui com a igreja. Colocar a igreja nas 70 semanas de Daniel é um erro gravíssimo de hermenêutica, isso é teimosia, isso é ignorância, isto é andar na contramão das escrituras. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos. As pessoas precisam de aprender a verdade. Nós estamos aqui em defesa da verdade. Glória a Deus.